Suzana é servidora pública em educação e a discussão que ela faz aqui hoje é extremamente providencial e vai de encontro ao que essa casa vem discutindo ao longo dos anos, inserindo que estamos no debate sobre a inclusão das pessoas com deficiência. Então, o que a Suzana quer nos brindar aqui com a sua participação é para falar dessas políticas públicas que nós já fizemos e haveremos de continuar fazendo na inclusão das pessoas com deficiência. Não é isso, Suzana? Exatamente. Fica à vontade, Deus te abençoe. Bom dia, eu sou Suzana Lima, sou uma mulher com deficiência, de pele negra, cabelos crespo, cacheado na altura do ombro. Estou vestido com uma camisa branca, um blazer bege, uma calça preta. Estou na cadeira de rodas. Eu sou ativista do direito das pessoas com deficiência, sou servidora pública municipal de Cariacica na área da educação. Tenho feito muitas participações ao longo dos anos em prol dos direitos das pessoas com deficiência, porque acredito que a participação das pessoas com deficiências em todos os espaços é válido para que tenha-se elaboração de políticas públicas e que sejam efetivadas de maneiras adequadas e responsáveis para este público. Hoje eu falo sobre os direitos das pessoas com deficiência. Ontem, no final de semana, de sexta até domingo, eu estive presente na 5ª Conferência Estadual do Direito das Pessoas com Deficiência. E ontem nós tivemos uma grande conquista, que foi a assinatura pelo nosso governador Renato Casagrande da criação da Subsecretaria Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Para as pessoas com deficiência, essa criação é uma grande conquista, porque é um espaço onde as pessoas com deficiência têm voz, o espaço onde nossos corpos, os corpos das pessoas com deficiência, podem fazer proposições, deliberar ações, porque a Subsecretaria de Atenção aos Direitos das Pessoas com Deficiência dá essa legitimidade de participação. Então, a gente precisa reconhecer as pessoas com deficiência dentro deste espaço, dentro dessa casa legislativa, porque se a gente não reconhece a diversidade, a especificidade das pessoas com deficiência, logo a gente está fazendo um trabalho, uma manobra de via dupla, que não está considerando a existência dessas pessoas. Eu acho que quando essa casa, os nossos legisladores, desculpa que eu nem cumprimentei, porque a formalidade é uma coisa que faz parte desse momento, mas em nome do nosso vereador Luiz Emanuel, eu cumprimento a mesa, cumprimento também o doutor Daniel Simões, que fez o convite para participar dessa tribuna, porque sabe que o nosso trabalho social, o nosso trabalho na sociedade é estimular que as pessoas com deficiência tenham a plena participação e convicção que são protagonistas da sua fala, da sua voz e da sua participação. Então, essa casa de legislação, ela precisa considerar e reconhecer essas pessoas na hora de propor leis que vão ser em prol das pessoas com deficiência, que essas pessoas estejam presentes. Porque a gente não pode estar aprovando leis sem a participação das pessoas. As pessoas aqui que fazem a proposição de leis, na sua maioria, não são pessoas que vivem a realidade das pessoas com deficiência. E eu tenho certeza que pessoas com deficiência, elas têm muito a contribuir, com as mudanças que nós estamos buscando, porque nós vivemos essa realidade. Hoje, aqui no estado do Espírito Santo, nós temos um levantamento de dados que é feito por meio do censo e que ele foi publicado em 2023, trazendo o mapeamento das pessoas com deficiência no estado do Espírito Santo. E Vitória, que é a nossa capital, nosso município, onde nós estamos neste exato momento, é o 4º município com maior número de pessoas com deficiência. Então, quando se há uma proposição de lei destinada para a educação aqui dentro, porque aqui dentro nós temos legisladores que são responsáveis por pautas e que eles precisam ter a consciência desse levantamento, porque não adianta o nosso vereador Davi Ismael criar uma lei para a educação e não saber o quantitativo de pessoas que vão ser contempladas com essa sua proposição. Mas nós temos um
documento já em execução no estado do Espírito Santo que traz esses marcadores sociais, que traz esses dados de pessoas a qual vão ser beneficiadas com as proposições que vocês criarem. E a gente precisa interagir com esses dados, interagir com esses métodos que estão disponíveis em nosso estado, em nossos municípios. Nós precisamos, como sociedade civil, vocês como legisladores, nós como sociedade, nós precisamos fazer um trabalho em conjunto. Nós precisamos cobrar, nós precisamos acompanhar, nós precisamos fiscalizar, porque os nossos legisladores, eles aprovam leis, mas a gente pode e tem a legitimidade de acompanhar a execução e a aprovação dessas leis. E se a gente não trabalha junto, logo nós não vamos ter resultados. Logo os avanços, logo o desenvolvimento que nós queremos não vão acontecer. Por quê? Porque não há um convite de quem está fora da casa integrar essa casa. O que aconteceu hoje aqui, a aprovação de legislação pela Comissão de Justiça, lá fora poucas pessoas sabem o que está acontecendo aqui. Eu fiquei bem impressionada porque aqui nós estamos ao vivo, né? Então eu não vi ninguém fazer sua autodescrição. Eu vi aqui legisladores falando de proposta de uma maneira tão correndo que se eu fosse surda e tivesse aqui um intérprete interpretando para mim, eu não ia entender nada. Porque foi tão correndo a leitura do projeto de lei, do parecer, do que vocês estão decidindo dentro dessa casa, que eu fiquei assustada. Então, assim, precisa ter um reconhecimento das pessoas com deficiência, das suas especificidades, da diversidade dessas pessoas. Então, a gente precisa entender que essas pessoas, elas são eleitoras, as suas famílias são eleitoras. Se vocês estão aqui nessa mesa no papel de legisladores, é porque nós, povo, população, cidadão, acreditamos em vocês. Então vocês têm um dever de representar a gente dentro dessa casa. Tem um dever de mencionar em toda a proposição. Vamos revisar aqui esse projeto de lei para ver se ele está contemplando todas as pessoas, se está contemplando as pessoas com deficiência. Hoje nós temos um estado que ainda é muito precário em acessibilidade. Visto que eu estou em uma mesa totalmente inacessível de mármore, não sei nem quando foi construída essa casa, estou ao lado de uma tribuna que, pelo amor de Deus, acho que eu falaria melhor debaixo da mesa do que aqui numa visão que está quase 30 centímetros só da visibilidade. Então, assim, o que nós estamos falando de acessibilidade? O que a gente está falando de inclusão? O que nós estamos falando de oportunidade de todas as pessoas em todos os espaços? Essas cadeiras, chamada cadeira de legisladores, ela deveria ser garantida uma cadeira para pessoa da comunidade, pessoa com deficiência, da comunidade negra, da comunidade LGBTQIAPN+. Enfim, essas cadeiras, elas deveriam ser garantidas para as pessoas que fazem representatividade legítima de participar da política. E nós não estamos longe de conquistar isso, não, vereadora Carla. Eu muito fico orgulhosa da sua participação aqui na casa, que pelo visto você é a única mulher dentro dessa casa, mas a gente ainda tem um impasse muito triste na condução das políticas públicas aqui no município de Vitória. Hoje, se eu for ali numa unidade de saúde, vocês são fiscalizadores, deveriam estar fiscalizando. Nós não temos um mamógrafo que atenda a saúde da mulher com deficiência. Se a gente for a uma unidade agora fazer uma fiscalização dessa unidade, os consultórios não têm uma maca acessível, os consultórios não têm espaço acessível. Então a gente está falando de quê mesmo? Como é que a gente se conforma que o outro está sendo desassistido quando a nosso único objetivo é legislar, é estar aqui recebendo ali o nosso salário no final do mês, mas só que o nosso papel, o papel de vocês, de legisladores, é assistir e representar essas pessoas. Eu não quero mais estar em um lugar que não é meu. As pessoas com deficiência não querem estar em um lugar que não é o delas, que é a invisibilidade. Ninguém está aqui para estar invisível. Nós temos um RG, nós temos identidade, nós fazemos parte de uma sociedade, nós somos cidadão e estamos em plena
plena participação na construção de melhorias da nossos municípios. Então, aqui, o que eu deixo de reflexão, né, para esta plenária, para essa mesa, é que vocês respeitam a história das pessoas com deficiência, é que vocês enxergam, é que vocês validam, é que vocês reconheçam que essas pessoas, elas têm o desejo, capacidade de participar de todas as mudanças que aqui for proposta. As ações para as pessoas com deficiência precisam ouvi-las. E gostaria que os legisladores criassem uma comissão permanente dos direitos das pessoas com deficiência, para que cada proposição que for criada dentro dessa casa tenha revisão dessa comissão. Obrigada.